Olá, seja muito bem-vindo. Aqui estamos para mais um encontro com a palavra. É bom estarmos juntos para continuarmos estudando a Bíblia Sagrada. Vamos continuar a mensagem do último estudo, ou seja, falaremos sobre o significado da frase de Jesus do Sermão do Monte sobre dar falso testemunho. Frequentemente eu era parado pela polícia por excesso de velocidade. Uma vez um policial me parou por excesso de velocidade e pediu a minha carteira de motorista. Quando o policial viu o meu nome e o dos meus pais, disse que ia me liberar, sem me multar, por uma única razão. Ele conhecia o meu pai. Bem, ele achou que conhecia o meu pai. Mais tarde eu descobri que havia um alto oficial da polícia daquela cidade com o mesmo nome do meu pai. Daí ele fez algum tipo de confusão. Agora me diga, o que eu deveria ter feito naquela situação, hein? Aquilo me pegou de surpresa e eu não tive tempo para refletir. Por isso, a única coisa que consegui dizer foi: meu pai é realmente um grande homem. Tudo bem, era verdade, porque meu pai era um grande homem. Ele era um servo fiel de Deus e o que eu falei não era mentira. Os jovens que estavam comigo no carro se seguraram para não gargalharem na frente do policial, porque perceberam que o guarda estava cometendo algum tipo de engano. Ele não conhecia meu pai, jamais. Você entendeu o que eu estou tentando ilustrar com esta história? O que estou tentando mostrar é que é possível uma pessoa violar o mandamento não darás falso testemunho contando uma verdade. Eu poderia não ter dito nada e ainda assim estaria quebrando o mandamento. Mais tarde, depois de refletir sobre o assunto, vi que eu não dei aquela ideia errada sobre meu pai. O que eu fiz foi não corrigir a falsa impressão que aquele policial teve. Eu deveria ter corrigido, eu deveria ter dito: não, meu senhor, o senhor está enganado. Eu creio que o senhor não conheça o meu pai, não. O senhor está pensando que eu sou filho de uma outra pessoa com esse mesmo nome. Mas eu não fiz isso. Eu era bem mais jovem e eu acho que hoje realmente eu teria uma atitude diferente daquela que eu tive. A mesma coisa se aplica para o próximo parágrafo do texto que estamos estudando. O versículo 38 ao 42 do capítulo 5 de Mateus diz: vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Estamos vendo os parágrafos mais difíceis do capítulo 5 de Mateus. Este parágrafo e o que veremos a seguir são considerados os mais difíceis do Novo Testamento. Para compreendermos bem esta passagem, mais uma vez, vamos lembrar o que Jesus estava fazendo aqui. Jesus estava ilustrando o que havia dito nos versículos 17 a 20, nos quais falou que a abordagem que fazia das Escrituras era diferente da abordagem dos escribas e fariseus. O que os líderes religiosos estavam ensinando era baseado nas Escrituras, o olho por olho e dente por dente encontrado nos livros de Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Mas acredito que Jesus estava dizendo que não concordava com o espírito com o qual eles ensinavam olho por olho e dente por dente. Mais uma vez, devemos voltar ao princípio, como fizemos com a questão do casamento, e perguntarmos o que se passava no coração de Deus quando inspirou Moisés a escrever estes mandamentos. Qual foi o propósito do casamento, da lei do casamento? Isto é chamado de espírito da lei. Jesus costumava voltar às Escrituras, ao princípio de tudo. Desta forma, descobrimos o propósito do mandamento e se a maneira como estamos aplicando a lei concorda com o propósito e com o princípio de Deus por trás do mandamento. Quando revemos a lei dada em Êxodo, Levítico e Deuteronômio, assim como aconteceu com a lei referente ao divórcio, vemos que Moisés tentou conter o desejo de vingança natural do povo de Deus. Ele estava tentando estabelecer um limite para o povo. Se alguém desse um murro nos dentes do outro, o outro respondia: eu vou quebrar o seu pescoço. Se alguém acertasse o olho de uma pessoa, a reação do que apanhou era: eu vou matar você. Esta é a atitude natural de um homem não regenerado. O desejo por vingança e não apenas por justiça. A justiça seria olho por olho e dente por dente.
Mas quando alguém perdia um olho ou um dente, queria mais do que apenas justiça, ele queria era vingança. É isso que vemos hoje com todos esses processos judiciais de pessoas que não querem apenas justiça. Esses processos judiciais vão além da justiça. Eles pedem vingança. Aqui, mais uma vez, Jesus estava falando sobre o espírito da lei de Deus. Antes de aplicar a lei de Deus na sua própria vida ou na vida dos outros, passe pelo prisma do amor de Deus, pelo prisma do propósito de Deus, pelo prisma do princípio que Deus tinha em mente quando estabeleceu a lei. O que você vai descobrir? Que Moisés estava tentando coibir o desejo de vingança do povo. Por isso disse, se você perder um dente, é só um dente que você vai pegar e pare por aí, hein? Se você perder um olho, a única coisa que você vai tirar é um olho. Jesus agora estava indo além ao dizer, não resistam ao perverso. Ouvimos pessoas dizerem que vivemos num mundo de cão, quer dizer, estressante, confuso, angustiante. Realmente as coisas não são nada fáceis, mas Jesus está dizendo, prestem bem atenção, vocês estão vivendo neste mundo cão, mas não são cachorros. A questão que Jesus coloca no parágrafo seguinte é, o que vocês estão fazendo que todo mundo já não faça, hein? Ao falar de amar o inimigo, Jesus diz, o que vocês estão fazendo que os outros não fazem? Olhem lá para baixo. Estão vendo aquela gente? Está certo, é um mundo cão. Agora, quando vocês descerem, no que vocês serão diferentes? Vocês têm que viver de outra maneira e mostrar que existe uma alternativa. Não precisa ser do jeito que é. Não precisa ser um mundo cão. Vocês têm que ser diferentes. Portanto, vocês têm que mostrar àquela gente lá embaixo que existe uma outra maneira de viver. E como vocês mostram isso? Como vocês ensinam isso? Não resistindo ao homem perverso. Deem a outra face. Se alguém processar vocês, deixem levar não apenas a sua blusa, como também o seu casaco. Naqueles dias, um conquistador romano poderia exigir que um cidadão judeu carregasse sua carga por 1 milha. Se a pessoa fosse intimada a fazer isso, não podia fazer nada, a não ser cumprir a determinação com cara feia. Mas Jesus estava dizendo, se forçarem vocês a andarem 1 milha, andem 2. Quando alguém exigir algo que é de vocês, entreguem tudo e não fujam da pessoa que quer pedir algo emprestado. O que Jesus estava ensinando? Lembre-se de uma coisa, as bem-aventuranças, por exemplo, bem-aventurados os pobres em espírito. Essas bem-aventuranças foram dadas aos discípulos. E o que era ser um discípulo? De acordo com o capítulo 14 de Lucas, um discípulo era alguém disposto a colocar Jesus em primeiro lugar em sua vida, a carregar sua cruz e seguir a Jesus. Quer dizer, alguém disposto a morrer por Jesus. O discípulo de Jesus estava disposto a colocar Jesus na frente de todos, pai, mãe, marido, esposa, filhos, todo mundo. O discípulo de Jesus estava disposto a colocar Jesus na frente dos seus bens materiais. Qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Aqueles que foram para o primeiro retiro cristão tendo assumido o compromisso com Jesus de tomar sua cruz e segui-lo, de morrer por ele, a esses Jesus estava mostrando por que eles deveriam morrer, onde queria que eles morressem e como queria que eles morressem. Para compreendermos bem esses 2 últimos parágrafos de Mateus capítulo 5, precisamos entender 2 coisas. Se você já assumiu um compromisso com Jesus, se você está disposto até a morrer por ele, sua resposta a este ensino não deve ser: se eu não fizesse isso, eles pegariam tudo que é meu, nem eu posso... Bom, eu posso até morrer. A reação da maioria das pessoas ao ouvirem não resistam ao perverso é: se eu não resistir ao perverso, posso acabar perdendo tudo. Lembre-se de uma coisa, o propósito principal da vida do homem é o quê? É glorificar a Deus. Dizem que a lei que rege nossas vidas é a lei da preservação. Esta é a atitude do mundo. Você tem o direito de preservar, proteger e manter sua própria vida e tudo que você tem. Esta é a primeira lei da civilização. Mas esta não é a lei de quem vem a Cristo. O catecismo afirma que o propósito do homem é glorificar a Deus e usufruir da sua presença para sempre. Será que nesses parágrafos Jesus não está mostrando como, quando e onde devemos glorificar a Deus? Acho importante observar que aqui Jesus não estava falando das autoridades governamentais. Ele não estava falando da ordem da sociedade.
Ele estava ensinando aos discípulos como ser sal da terra e luz do mundo, parte da sua solução e da sua resposta para os problemas deste mundo. Pense nisso quando você ler Não resistam ao perverso. Na minha opinião, isso não significa que o perverso não deva sofrer nenhuma resistência na sociedade. Existem muitas outras passagens bíblicas ensinando que o governo e a lei vêm de Deus e existem as autoridades que fazem vigorar as leis, que manifestam a ira de Deus sobre os malfeitores. As autoridades não carregam a espada em vão. Deus colocou a espada em suas mãos. Juntando estes textos bíblicos, concluímos que deve haver punição para o malfeitor na sociedade e no mundo. Jesus estava dizendo apenas para os discípulos: se vocês querem ser o sal da terra e a luz do mundo, vocês devem buscar as Escrituras como eu faço e buscar nelas o espírito da lei, como eu faço. Ao enfocar o capítulo 5 de Mateus, uma passagem tão difícil, faça a você mesmo a seguinte pergunta: você já assumiu esse tipo de compromisso com Jesus? Você é digno de ser chamado discípulo de Jesus Cristo? Você está disposto a tomar sua cruz e morrer por ele? Você já se colocou na cruz e foi crucificado com Cristo? Depois que tudo isso tiver acontecido, e somente depois, você poderá entender um parágrafo como o que acabamos de estudar neste programa. É muito importante termos uma comunhão com Jesus Cristo, sabe? Quando temos comunhão com Jesus, temos Ele como nosso melhor amigo, como companheiro de todos os momentos e de todas as horas, e Ele vai nos ajudar a atravessar momentos difíceis na nossa caminhada. Momentos difíceis que todos nós poderemos passar. E quando temos essa comunhão com Jesus Cristo, quando mantemos um relacionamento com Ele, buscando a presença dEle através da oração, quando meditamos na Palavra de Deus, então vamos desenvolvendo cada vez mais este relacionamento com Jesus. E Ele nos ajuda a vencermos os momentos difíceis que muitas vezes chegam para nos surpreender. Mas com Jesus, conseguimos vencer. Quero convidar você com muito carinho para estar conosco no próximo programa Encontro com a Palavra. Então, Deus lhe abençoe e até lá. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.